Ok. Então, mais uma vez, bom dia a todos. E eu diria a vocês o seguinte: eu vou começar lendo um trecho bem pequeno da quarta capa desse livro, esperando que vocês sejam leitores desse livro, e se não leram ainda, que vocês leiam o livro, não é? Então, começa assim: foi uma satisfação receber notícias suas. O frio, o céu nebuloso, Gaddafi, Síria, Gaza e algumas cocitas más. Não preciso dizer quais, não é? Em nosso próprio quintal, fazem a gente se recolher em seu canto, com vontade de ficar olhando para o alto, para baixo ou para os lados, a fim de ver alguma coisa. E ele começa assim, porque esse livro, na verdade, é um depoimento de um leiteiro para o autor desse livro, que é Sholem Aleichem. Mas eu, para poder entrar nesse livro, vou fazer uma pequena revisão do que foi a língua, mas muito rapidamente, e do momento histórico em que esse livro foi escrito, para que a gente possa abranger, por assim dizer, os vários significados que ele tem. O primeiro texto literário, Yiddish, foi encontrado no Cairo e era um texto de 1272. E esse texto era já escrito com letras hebraicas e tinha também os pontinhos que denotavam as vogais, porque é uma língua vocalizada nesse sentido. E esse texto chama-se Manuscrito de Cambridge e foi escrito em alemão, no proto-alemão. Essa língua servia a uma comunidade que tinha um corpo social, um corpo político, né? E um corpo econômico quase próprio. Ela desenvolveu uma literatura oral e escrita em alemão, num proto-alemão, e usava também um pouco dos textos medievais alemães. Durante 1000 anos, houve o uso contínuo desse proto-alemão, misturado com a língua sagrada, que era o aramaico mais hebraico, que era a língua que estava escrita num dos livros, o Talmud, e também o hebraico da Bíblia, não é? Do Pentateuco. Diferente de outras línguas e dialetos, ela se separou, mas não se separou na forma de Estado, não é? Como o francês, o alemão e outras línguas europeias. Mesmo assim, havia uma língua judaica falada pelos judeus italianos, pelos judeus franceses, ou era a língua DOC, ou era outras, que eram as línguas faladas no sul da França e mesmo na Espanha, não é? Que línguas específicas das comunidades judaicas. Agora, o que aconteceu? Na verdade, quando começaram tem o problema da Inquisição, mas antes da Inquisição a gente teve o problema das cruzadas, não é? E uma porção de coisas que foram, por assim dizer, espalhando os judeus pela Europa. E eles iam de um lado para o outro e deste lado voltavam para o lado anterior, tudo por causa das perseguições e por causa de
de condições absolutamente, como eu diria, da mesma maneira que se tratavam os escravos na América, não é? A opressão às comunidades judaicas não eram diferentes na Europa. Mesmo com o protestantismo, não é? Depois da Guerra dos 30 anos, enfim, as perseguições, por assim dizer, levaram os judeus para toda a Europa, quase. Mas esse levar para a Europa não começou propriamente na Europa. Mas quando o primeiro templo foi destruído, quando foi destruído o segundo templo, os judeus que estavam ali no crescente fértil, é como se aquilo fosse um alto monte, não é? E de lá todos desceram e se espalharam pelo norte da África, pela Espanha e por todas as regiões da Europa. Há notícias de comunidades judaicas já na Rússia e na Lituânia desde 1300. Né? E à medida que as condições deles na Alemanha ficaram cada vez mais difíceis, eles foram se espalhando para a Polônia. Mas antes disso, eles viviam realmente de um modo razoável ao longo dos grandes rios, perto das grandes cidades ou ao redor das grandes cidades, e tinham uma certa organização comunitária. Eles precisavam dessa organização comunitária para poder, de alguma maneira, reger a sua vida religiosa. Então, eram comidas permissíveis, comidas não permissíveis, era o problema de modos do enterro, não é? Costumes religiosos e problemas da educação. Em média, todos eles falavam pelo menos 3 línguas. Uma que era a língua, o hebraico, misturado com aramaico, falavam o Yiddish e falavam a língua do entorno maior. Não é? Então, eles eram desde cedo alfabetizados. E eles viviam nesse período todo sob a proteção ou de um bispo ou arcebispo, ou viviam sob a proteção de um dono de terras, né? E nesse sentido eles se desenvolviam nessas comunidades e sempre, à medida que essas comunidades também cresceram, eles também ficaram entre os ricaços e os camponeses, não é? E nesta posição os burgueses sempre, e eles como judeus, eram extremamente odiados pelos camponeses, porque eles também serviam de intermediários no sentido dessa exploração que nós sabemos que existe. De modo que tudo isso, de alguma maneira, cresceu, né, dentro das comunidades e crescia também o ódio externo. É verdade que depois do fim do grande império romano e com as transformações econômicas, os estados começaram a se estabelecer, né? Na medida que os estados começam a se estabelecer, a burocracia estatal também se estabelece, não é? Então, os governos são absolutistas, não é isso? E a gente então já começa a conhecer uma história que está mais perto dos tempos modernos. Nesse sentido, os judeus continuavam a praticar a língua judaica e a publicar jornais, revistas, traduções em Yiddish. É curioso
que os clássicos todos foram traduzidos para o Yiddish, não é? Os romances russos foram traduzidos para o Yiddish, então havia bastante intercâmbio entre as culturas que cercavam esses povoados e a comunidade judaica que vivia enclausurada em regiões onde ela podia sobreviver. Agora, o nosso autor, o Sholem Aleichem, ele nasceu na Rússia e houve um momento em que as comunidades da Europa se deslocaram todas para a Polônia e para o, digamos assim, o grande reinado polaco-lituano. E lá eles tinham, por assim dizer, uma condição bastante interessante de vida e uma certa liberdade de organização. Mas isso durou pouco, porque a Rússia também anexou uma parte bastante grande da Polônia, e aí ela obrigou os judeus também a saírem de certos lugares e só viverem nas partes anexadas. E foi num desses lugares que o Sholem Aleichem nasceu. E eu queria dizer a vocês o seguinte, que ele nasceu numa cidade. Agora, os judeus, na sua grande maioria, viviam em pequenas aldeias e pequenos povoados. E também, nesse período, houve um grande crescimento demográfico dos judeus. E além desse crescente, esse aumento de população, os judeus mais ricos e que eram grandes comerciantes também viajavam para as grandes cidades e voltavam. No que eles viajavam para as grandes cidades e voltavam, eles recebiam as influências desses grupos das grandes cidades, onde havia também judeus. E nesses grupos das grandes cidades se desenvolveu um movimento chamado Ascalá. Esse movimento era um movimento daquilo que corresponderia ao iluminismo europeu. E eles traziam para as pequenas cidades essas ideias. A história toda era que, de alguma maneira, a locomotiva, né, a impressão, as fábricas, um início de um capitalismo era bastante evidente já nas grandes cidades europeias, e os judeus viviam quase uma vida medieval nas suas cidadezinhas. Não que não houvesse troca, não é? Havia muita troca, mas a grande população vivia um sistema quase medieval, enclausurado e sem condições de uma vida mais moderna, porque eles não estavam preparados, quer do ponto de vista profissional e quer do ponto de vista da educação. Pensando no seguinte, que embora todos eles tivessem frequentado uma escola primária judaica, nem todos tinham conseguido ir a outras cidades para fazer um curso superior de judaísmo, não é? Mas todos eles, de alguma maneira, liam muito. E, nesse sentido, essa leitura foi propagada por 3 grandes escritores, um deles, o Mendele, que se chamava Vendedor de Livros, não é? E o nome dele em Yiddish é Mendele, Vendedor de Livros. Ele então tinha o espírito da Ascalá e ele instruía em geografia, em história, em romances,
ele queria levar a educação para essas populações. No que ele queria levar essa educação para as populações, ele trazia uma certa modernidade, né, para esses grupos espalhados por toda a Europa Oriental. Outro grande escritor que falamos da outra vez foi o Pérez, né, que mesmo na sua vida de escritor, foi um escritor digamos, da Ascalá. Ele conseguiu ver num movimento que era bastante forte dentro das pequenas comunidades, que é o Hassidismo, que era um movimento pietista bastante forte e que lutava contra o movimento religioso tradicional. Ele conseguiu ver nesse movimento um profundo movimento popular, no sentido de querer trazer Deus para perto da terra e não um Deus imaginário, inatingível, né? E esse movimento pietista já tinha suas raízes anteriores no século XVII, né? Com o movimento do Sabbatai Tzvi e outros movimentos por assim dizer, de salvação dos judeus, por assim dizer. E ele transformou todo esse conhecimento pietista nos grandes contos do folclore judaico e do folclore, por assim dizer, nacional judaico, né? Isso foi Pérez. E Sholem Aleichem, que é considerado o neto desse grupo, né, trouxe uma coisa completamente diferente da comunidade. Esses três escritores modernizaram a língua e tornaram a língua que já tinha seus escritores também. Eles trouxeram a modernidade da escritura para a língua, tornaram a língua aquilo que a gente chama de uma língua literária, de uma língua que teria um passaporte no âmbito das literaturas internacionais. Então, esses três escritores marcam realmente, a partir da metade do século XIX, 1850, a entrada da literatura Yiddish dentro da literatura internacional. Podemos dizer isso hoje com toda a tranquilidade. Agora, o que acontece para a gente poder entrar no Sholem Aleichem? A própria edição do livro traz, numa de suas páginas, uma cronologia. Eu nunca vi um romance trazer uma cronologia. Alguém já viu um romance ter uma cronologia? Eu não conheço um romance com cronologia. Você não conhece, né, como professor de literatura, nenhum romance com cronologia. Então, é muito esquisito um livro como esse ter uma cronologia. É verdade que a gente gosta de saber da vida do autor, não é? A gente tem uma certa curiosidade, né? O autor escreveu como que ele era, como que ele vivia. A gente vai contar um pouco disso. Mas aqui tem uma cronologia. Então, diz que ele nasceu em 1850, muito bem. Depois diz assim, que em 1866 foi publicado o Crime e Castigo de Dostoiévski. Não é por que eu preciso saber disso. Mas, em 1861, a servidão foi abolida na Rússia. Ele nasceu na Rússia. Agora, que importância isso tem? Isso acaba tendo uma certa importância, porque aqui é a época da Catarina, a Grande, né? Depois vem os outros.
o que ela quer modernizar o Estado russo. Ela era de origem alemã, me parece, né? E uma mulher muito bem dotada, pelo menos de inteligência, eu não tenho dúvida, porque ela soube trazer todos os grandes cientistas e estudiosos europeus para a Rússia, para modernizar a Rússia, né? Então, ela sabia o que ela queria. E nesse sentido, começa a haver uma burocratização do império, não é? Porque precisa organizar. Quando a gente organiza, a gente burocratiza, não é? Porque essas coisas sempre têm duas faces, né? Uma vai para o bem e a outra pode levar para o mal. Mas, enfim, há essa burocratização. Mas aí o que acontece? Há uma possibilidade de uma escola judaica também ter que ensinar em russo. Por que isso é importante? Porque o nosso autor foi para uma escola, aquilo que se chamava o Heder, para aprender as primeiras letras hebraicas e a Bíblia e, enfim, os costumes judaicos. Ora, aí o pai, a história dele é a seguinte: o pai era casado com uma senhora, teve vários filhos, a mulher morreu, ele ficou pobre, foi para a aldeia, né? Para a aldeia, e lá o pai casou de novo, e para variar casou com uma mulher que podia ser boa, mas é aquilo que a gente chama de madrasta, né? E a mulher não queria nada que esse menino fosse estudar mais, mas o pai, que tinha já ele também oscilava entre a tradição e o iluminismo. Ele viu, afinal, que o filho, ele não era só um pau mandado lá em casa, né? Porque as mulheres judias são terríveis, assim. Então, apesar da madrasta, ele pôs o filho no ginásio. E o ginásio russo corresponde àquilo que a gente pode dizer entre a 6ª série e o 3º colégio, e o último ano do colegial, na época, tá? E o menino tirou excelentes notas e aprendeu um russo formidável. E ele não só aprendeu russo, como alemão, como francês, né? E sabia o ídis, o hebraico e certamente o polonês. Quer dizer, era um indivíduo que já era um poliglota, por assim dizer, né? Bom, aí aí diz que aí veja bem, outra coisa importante, em 1867, Karl Marx publica o Capital. E é só abrir a primeira página do Capital, que ele certamente deve ter lido. Aí as coisas não são fáceis, né? Existe um passado terrível os cossacos, tempos atrás, entraram por toda essa região e fizeram aquela matança que vocês não precisam ter ideia do que é. Eu acho que são matanças inexplicáveis e que se comparam aos piores genocídios. Eles venderam judeus como escravos lá para o Império Árabe da ocasião. E aí os judeus que estavam lá compraram esses escravos e os libertaram. Existem histórias assim que são pior do que de capa e espada, né? São histórias terríveis de morticínios. Mas esses morticínios nunca pararam de acontecer na Rússia e na Polônia, né? O antissemitismo era tão forte e tão pesado que
Quando havia um morticínio na Rússia, eles fugiam para a Polônia. Quando havia na Polônia, fugiam para a Rússia. Então era um ir e vir que é uma diáspora, que não é que ela oscila, mas é de uma correria de um canto para o outro. E essas correrias aconteceram muito cedo. Em 1881, já judeus da Rússia tinham ido para a Argentina e já tinham ido para os Estados Unidos, né? Não muito, quer dizer, ele nasceu em 1860 praticamente, quer dizer, 30 anos depois, as imigrações já tinham ocorrido em toda a Europa, né? E muitos iam de volta para a Alemanha ou para a França, enfim, se corria, né? Aí consta aqui que o livro da Anna Karenina foi publicado em 1873. O que tem a ver isso, né? Então eu falei de correria, não é? Falei do Capital, falei da Anna Karenina. Bom, aí os irmãos Karamazov. Em 1883, os judeus são expulsos da cidade de Kiev e São Petersburgo, onde havia uma grande comunidade. Aí o Zola publica o Germinal. Bom, aí vocês imaginam que na Polônia tem um grupo enorme de jornais em Yiddish de várias facções religiosas e políticas. Ao mesmo tempo, vocês têm também crimes de acusações a judeus de crimes rituais em grande quantidade, no seguinte sentido: o judeu matou uma criança e, por assim dizer, e usou o sangue dessa criança para o ritual da Páscoa. Aliás, o Heine tem um belo conto que chama, acho que é a Princesa de Baccarat, não me lembro o primeiro nome do conto, que relata esse crime ritual. E na Rússia, um senhor chamado Baylis foi acusado de crime ritual, depois se descobriu o assassino da criança, que não era judeu. Enfim, tudo isso, por assim dizer, encampa, de alguma maneira, esse livro. Porque eu só digo a vocês que a data última desse livro é 1916. É que quando o autor morre em Nova York e o enterro é acompanhado por uma multidão, acho que de 6 quilômetros. Depois eu tenho uma prova fotográfica, né? Não é fake news. Bem, então, do que trata esse livro? Então, eu poderia dividir esse livro em várias partes. A primeira parte, eu poderia falar da tradução. Aí eu teria que falar do Jacó, como é que ele traduziu esse livro. Essa tradução foi feita ele tinha um interlocutor que era um psicanalista do Rio Grande do Sul, chamado Abrão Slavutsky. E cada vez que o Jacó traduzia um pedaço, ele mandava uma carta para o Slavutsky, e o Slavutsky mandava uma carta para ele. E eles discutiam alguns termos da tradução, e a escrita era na forma do próprio autor.
Então foi uma correspondência de alguns anos muito interessante. E digo para vocês, por que eu achava interessante? Porque meus pais falavam em casa o Yiddish. Era a língua corrente dos meus pais durante muito tempo. Depois passou a ser quase só o português. Mas o nosso autor, o Sholem Aleichem, falava com seus filhos em hebraico, em russo, aliás. Ele falava com os filhos o russo, que era a língua cotidiana dele com os filhos. Mas a tradução toda foi feita dessa maneira. E quando eu leio alguma coisa, eu rio. Eu não sei se vocês ririam, né? Mas eu rio, porque eu me lembro de uma sonoridade. Eu me lembro de um modo. Então, eu acho essa tradução, do ponto de vista da tradução, uma tradução que é, na verdade, uma recriação. É uma tradução que, por assim dizer, retira uma capa de alguma coisa que não apareceria se a gente a lesse de um modo formal. E essa capa que a gente tira, na verdade, traz a ideia de uma cultura que desapareceu. Traz a ideia de uma vivência que não existe mais. Porque nem o filme, que é O Violinista no Telhado, que é inspirado nesse livro, consegue transmitir, na minha opinião, com uma profundidade, um cenário que você consegue retirar do livro. Né? Numa leitura que eu fiz de um livro incrível, que é A Morte de Virgílio, que é traduzida por um daqueles rumenos que vieram para o Brasil e fizeram grandes traduções, a entrada no porto da nau, onde estava o Virgílio, é descrita de uma tal maneira que você consegue sentir os cheiros, né? Essa sensação, essa coisa que entra pelos órgãos dos sentidos, é possível perceber em alguns momentos desse livro. Então, quando você pensa que os judeus não aquele pedaço de terra que eles viviam não era propriamente deles. Há um momento em que o nosso autor é expulso do terreno lá do sítio que ele tinha. Não é permitida ele não pode viver mais aí, ele tem que sair. Aí ele olha para a redondeza e diz assim: o gato, o cachorro, o passarinho, a água que corre, a árvore. O que a gente tem da terra que a gente nasce? A gente tem essas memórias afetivas da rua que a gente brincou, da escola que a gente fez, dos amigos que a gente fez. Então, toda essa atmosfera, não é? Daquela cidadezinha ou daquele sítio que era dele, ele vê sumir como a água na mão, né? Entre os dedos. Então, tudo isso é descrito de uma maneira que eu, e acho que vocês, ao lerem, talvez possam perceber o que está por detrás, mas o que fica pela frente, na própria leitura do livro. Isto seria da tradução. Agora, como é que o livro é feito? Na verdade, o autor, o personagem, não sei se é muito diferente desse homem que aparece aí. Onde está o retrato?
Onde está? E na verdade o Tevye é o Tobias. Ele é um camponês, né? Maçudo, forte. Ele diz ao Sérgio, quando ele já está bem velhinho, ele diz que ele sempre foi forte. Ele nunca precisou de óculos, nunca precisou de uma dentadura e não sofria de hemorroidas. Não é? Quer dizer, era um camponês vital. A história toda é a história desse camponês que era um pobretão. Ele carregava madeira, ia para o bosque, cortava madeira e carregava madeira. Me lembro que meu pai me contou que ele na sua primeira profissão, era um contador, um avaliador, não é? De madeira que tinha que se arrancar dos bosques. Era a profissão dele quando veio para o Brasil, não é? O meu pai. E o que diz isso? Ele era um pobretão e ele tinha uma carrocinha com um cavalo. E o que tem nesse livro além disso? O cavalinho era para ele gente, e ele pedia perdão a Deus, porque de fato Deus criou o cavalinho também, mas ele não podia deixar de, por assim dizer, quando falava de Deus, falar também do cavalinho, porque naturalmente, se vocês leem a Bíblia, não há uma referência da criação do cavalinho, quer dizer, em tal dia Deus criou os animais, não é? Foi isso. O cavalinho não tem o aspecto santo, não é? Porque a diferença é brutal, não é? Nós temos um cérebro que pensa, é isso. Então o livro é todinho feito de textos da Bíblia, mas reinterpretados por ele. E sempre assim, se nós tem a célebre piada, se o judeu foi o povo escolhido, e não precisava ir para Canaã, podia ter ido para Canadá, não é? Teria sido melhor. Não é? Quando se pensa nisso, na verdade, esse povo escolhido tem tudo que vocês possam imaginar e do que esse rir de si próprio, que tem um aspecto extremamente freudiano, é extremamente importante dentro desse livro também, não é? Porque, na verdade, não é um problema de autocomplacência, muito pelo contrário. As coisas são muito... E o livro começa que ele encontra o autor numa dacha. Todo mundo sabe o que é, né? O autor era um ricaço, né? O próprio autor, que está numa dacha, e o Tobias vende leite para ele. Mas quando ele encontrou o autor pela primeira vez, ele se lembra, ele vendeu uma vaquinha para ele. E a vaquinha custou 50 e tantos rublos, não era rublo a moeda, mas não me lembro. E a vaquinha morreu 5 dias depois, mas foi sem querer, ele escolheu muito bem a vaquinha. Aí ele arrumou uma outra que capotou também na semana seguinte, e que ele pede desculpas, porque ele não teve intenção de vender uma coisa que não prestasse. Ele mesmo não sabia, ele achou que o preço era muito bom. E acontece que o autor não fala uma palavra. O autor apenas escreve o que esse camponês fala, né? E esse camponês começa a contar a primeira história de como ele ficou rico. Vocês podem imaginar como ele ficou rico. Ele está na floresta, 2 mulheres judias estão perdidas, mas ele não sabe que elas são judias.
ele pensa no cavalinho, o cavalinho não sai do lugar, as mulheres mandam ele dar uma chicotada no cavalinho, ele dá e ele fica com pena do cavalinho, enfim, é uma história. Vocês vão lendo e a gente vai rindo das situações, porque ele fala com ele fala com Deus, ele fala com as mulheres, repete o que as mulheres falam com ele, e assim vai indo. E no fim, ele leva as mulheres, e aí os caras ficam muito felizes, as mulheres são ricas, a mesa está cheia de doce, de mel, tudo que vocês podem imaginar. E ele fica olhando, e as filhas dele lá estão mortas de fome, e não sei o que. Ele disse, pede 1 rublo, você pede 2, ele diz, vou pedir 3. E no fim ele ganha um dinheirão, para ele era muito dinheiro. E aí a mulher pergunta para ele, o senhor não quer comer? Ele diz para ele mesmo. Para alguém que está com fome e pergunta se quer comer, eu não estou doente? Claro que quer. Para um doente se pergunta se a gente quer comer, se a pessoa não está doente, para que perguntar? E o livro vai indo dessa maneira. E esse solilóquio, né, preenche o livro inteiro. E as coisas são complicadas. Ele, na verdade, tem uma mulher que ordenha, e tem as filhas que batem o leite, fazem o creme, fazem o queijo, e ele leva todo dia para a cidade grande, onde o pessoal está de férias perto do Mar Negro. A história toda é essa. Bom, ele não teve um filho homem, isso foi o grande problema. Ele ia contar uma história de 7 mulheres. Com a mulher dele seriam 8 em casa. Mas não, ele não aguenta, ele só fica com 5. 2 ninguém sabe o que aconteceu. Porque ele começa a história. E ele começou a publicar a primeira história em Demorou muito tempo para ele publicar. Foi em 1893. E a última, ele já publica no século XX. Bom, mas essa primeira história, ele conta esse negócio todo e começa com a primeira filha. A primeira, 7 mulheres lindas, filhas maravilhosas, verdadeiras obras-primas. Agora, como é que um judeu, com 7 filhas, mas na verdade são 5 que ele consegue sobreviver? Nenhuma delas vai casar sem um dote. E ele, como é? Que dote que ele pode dar, a não ser a própria filha, que é maravilhosa. Mas as filhas são muito inteligentes. Não pense que é uma filha qualquer. Não pense que é uma filha com quem você fala e está tudo resolvido. Aí, ele recebe um chamado de um magarefe, de um açougueiro, viúvo. Ele vai lá e pergunta o que o açougueiro quer. O açougueiro diz que está viúvo há muito tempo e que queria casar com a filha mais velha dele. Ele chega em casa e diz, olha, ele passa pela casa do açougueiro e vê aquela riqueza toda. Ele disse assim, que Deus dê para mim o mínimo e para ele o dobro, eu já ficaria satisfeito. As coisas vão indo assim. Aí ele chega em casa e fala para a filha. E tem todo um modo de falar com a filha. A filha olha para o pai e diz, absolutamente não. Eu quero casar com o alfaiate. Aí ele diz, o alfaiate, o cara mal sabe ler os pontinhos, né, das letras. Mas a filha casa com o alfaiate. E ele aí começa a fazer um trabalho bastante importante da luta dos direitos das mulheres. E cada filha é um modelo da luta dos direitos das mulheres. Bom, ele tem uma segunda, tem tantas filhas, aí tem uma segunda filha. A segunda é assim, ele ia para a cidade grande 2 vezes por ano, porque precisava ir para a sinagoga para rezar pelos mortos da família. E pelos mortos da família tem que ter um número mínimo de judeus, no mínimo 11. E lá na vila tinha ele e mais poucos, não dava para fazer um número mínimo de leitura, né?
necessária dá para a reza. E aí ele encontra um rapaz e ele pergunta quem é você. Aí ele vê que o rapaz é filho de não sei quem, enfim, tem toda uma história. E ele diz, bom, com esse rapaz dá para falar. E esse rapaz fala e fala, vocês não têm ideia. Ele chega lá na casa e ele hospeda o rapaz na casa dele. E o rapaz acaba dando aula para todo mundo. E acaba se apaixonando pela segunda. E quem que é ele? É claro que ele é um revolucionário. Ele vai embora. Depois manda uma carta para a filha também vai embora. E depois ele soube que os dois ficaram na Sibéria. É essa história. Mas tudo isso é o caso da segunda filha. Porque o que acontece? Na medida em que o Tsar, o Nicolau, né, entra com aquele regime, a miséria tremenda dos mais pobres, uma classe operária muito oprimida, etc., os judeus fazem parte também dos grandes movimentos revolucionários do fim do século XIX. E foram também propugnaram as grandes revoltas do começo do século XX na União Soviética, naquilo que foi depois a União Soviética, né? E assim vai. Aí a terceira filha, aí foram expulsos de Kiev, vão para outra cidade, chega uma viúva com um filho, o filho é aquilo que a gente chama um bom vivan, né? Um menino de nada. O rapaz apenas é lindo e sabe andar a cavalo. E a mãe fala pro Tevye, né? Você precisa dar um pouco de educação para o meu filho. E ele então pretende dar educação para o filho. Leva o rapaz para casa, serve blintzes. Alguém já comeu blintzes aqui? É um enrolado delicioso, judaico, adocicado. Tem à venda, acho que em alguns lugares. E o rapaz, e a menina se apaixona por esse rapaz. O que acontece? A mãe e o rapaz desaparecem. E o compromisso de casamento vai para o brejo. E a menina se afoga, né? Tudo isso. E no fim, a terceira então encontra um rapaz que é que nem o Gorky. Escreve maravilhosamente. Só que o rapaz é filho de não é do padre, mas eu não sei como é que chama, o correspondente ao padre na igreja russa. Patriarca. Não é o patriarca, é bem abaixo, né? Mas é o correspondente do padre na igreja russa, com o filho. E isso vocês podem imaginar o que significa para um judeu. É como por luto. Por quê? O problema não é o problema do rapaz não ser judeu. O problema é de um passado de perseguição, dos pogroms, da conversão à força, de uma porção de coisas. Há um passado em que isso tem uma marca muito forte sobre o problema judaico. Mas a menina se casa com ele, vai viver com ele. E no fim ele tem uma última filha, porque duas a gente não sabe porque desapareceram da sete. Consegue casar com um ricaço, né? E o ricaço então tem contas no Japão, na Índia, em toda a parte, mas na verdade aquilo era um blefe, ele não tinha coisa nenhuma. E assim vai. A própria vida do Sholem Aleichem, ele, quando jovem, se apaixona pela filha do chantre, do cantor. E a filha do cantor fica pensando, vou casar com o pé rapado. Ele, muito amoroso, perde essa noiva e vai para a cidade para dar aula de russo. Por sorte, dá aula de russo para um ricaço. Mas o que ele faz?
ele adora a menina também. Então ele conta as histórias para a menina, ensina russo para a menina. Aí tem uma tia, descobre que os dois estão namorando, a tia conta para o pai expulsa ele, enfim. Aí ele vira, como ele tinha boa formação, ele vira rabino numa comunidade. No fim ele casa com ela. E o sogro morre e ele herda um dinheirão danado. E ele joga na bolsa. A história da bolsa aqui é muito engraçada. Ele joga na bolsa, ele perde tudo, ele é obrigado a fugir, ele volta, isso o autor, não é? Enfim. E assim caminha a história toda até que, levando o personagem, ele é obrigado a ir embora e o personagem vai para Israel, mas encontra na estação o autor que está indo para os Estados Unidos, né? Essa é a história. E esse é o livro. Então esse é o aspecto histórico do livro, né? Porque tudo que acontece tem que ver com fenômenos históricos ou fatos históricos acontecidos durante essa vida. Além disso, o livro é, por assim dizer, o próprio autor criou uma cidade chamada Kastrilivke. Essa cidade não existe, mas é a cidade que representa todas essas cidadezinhas espalhadas em toda a Europa Oriental. E ele criou também um personagem que é um cachorro, não é? Que nem nós temos o nosso cachorro do Graciliano Ramos. Na verdade, ele criou um Dom Quixote específico, né? Que são figuras que, por assim dizer, dão um quadro de toda essa vida desses judeus das pequenas cidadezinhas. E também, quando essa população que falava Yiddish lia o livro dele, se encontrava no livro, se sentia representada por ele, né? Na verdade, incorporava essa comunidade e a comunidade incorporava o livro. Era uma relação autofágica quase, né? E esse é o autor sobre o qual eu queria falar hoje. Olha, tem muita coisa para... Eu deveria falar, eu não falei, porque eu fiquei com pena de vocês. Fala! Eu preparei, tá? Vocês podem Tem um monte de também. páginas aí, muita coisa escrita. É porque tem uma parte toda da história que vale a pena acompanhar, porque é uma história que é tremenda, né? Gente, ele criou o ricaço, um tal de Brodsky. Ele mesmo trabalhou num escritório de um tal Brodsky mesmo, que ele cria com o personagem dele. É um tipo Rothschild, né? A piada dele é essa, que se ele fosse Rothschild, ele seria mais rico, porque daria umas aulinhas, entende? As histórias dele são desse tipo. Uma delas é nessa cidade de Castrilho, que um tal de Brodsky, quer dizer, um judeu rico, vai construir uma estrada de ferro. Gente, vocês podem imaginar? Então, o rabino tem um certo nome, e os maiorais da cidade, quem são? É o rabino, o que cuida da sinagoga, o professor, são as pessoas dali. E moram no Shtetl, né? O Shtetl é essa cidadezinha. Vocês podem imaginar, no inverno é lama, quando chove é lama, então eles usam botas. Mas nos desenhos do Sérgio estão as botas. E quem é rico faz a cesta, né?
Então o cara tá lá na cidadezinha, tá num albergue lá e estava deitado, descansando. Aí entra essa comissão toda enlameada e diz para ele: olha, nós precisamos de um asilo de velhos aqui. E de fato é uma necessidade numa comunidade, um asilo de velhos. E fala com o rabino. O cara fica tão nervoso que dá um baita tapa na cara do rabino. Aí o rabino diz assim para ele: olha, para mim o senhor deu um tapa, para o asilo quanto é que o senhor vai dar? Então, quando esta maneira, né, é muito típica e ela é uma, sabe, são as idiosincrasias da própria comunidade, né? E o problema das mulheres, né? Então, existe uma mulher é sempre uma mulher, né? Isso daqui mostra o nível rebaixado delas, mas dentro da comunidade isso é uma maneira de falar dos homens que falam sobre as mulheres, né? Mas na verdade elas eram grandes lutadoras nessas comunidades, porque os homens ficavam estudando e o ganha-pão de quem era? Eram elas que trabalhavam e cuidavam da família, enfim, eram valentonas, né? Aí eu tô nessa hora, parece que eu devia estar do lado de lá, mas estou aqui. Não é? É isso, que lá havia uma discussão de mulheres, né? Então, a gente, é isso, e o próprio livro traz tudo isso de modo muito claro, né? De modo muito claro, e é um riso entre lágrimas, né? Mas não é um riso de pena, não há pena. Eu acho que não pode se entender assim. Embora os outros autores tenham um caráter mais de luta, de consciência disso, daí você pode retirar alguma coisa um pouco maior, no sentido de um entendimento de um grupo. Era isso. Dona Guita, muito obrigado pela sua exposição, foi muito bonita. E o que me chamou a atenção é o aspecto do humor, não é? Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco mais sobre esse humor que existe na literatura judaica, de um modo geral, não apenas nesse livro que a senhora comentou. Enfim, de onde que vem, como que ele se manifesta? Posso fazer um parênteses? Claro. Você sabe muito bem que só se eu falar de humor e matemática, fica mais fácil. Sabe por quê? Não é que... Não é bem... Sabe, eu teria que me formar na área, né? Não é fácil, né? Pensa bem. Mas é uma característica forte. É forte, porque o Schitz, né? A piada, isso, é uma coisa muito característica, né? E Freud usou isso muito bem, né? Mas é toda uma situação que parece que é uma maneira de escapar, né? De uma condição, né? Sim. Sempre tem uma forma de escape, mas nesse riso há uma crítica, não é? Sempre há uma crítica. Eu vou pensar. Dona Guita. Fala. Obrigado. Guita, né? Também. Guita. Eu falei Guita. Ainda bem. Eu falo Guita da senhora todo dia. Então, assim, tive uma convivência grande com o Sr. Jacó, a senhora sabe, né? Ia sempre para a salinha lá e ficava conversando muito com ele. Por acaso a gente morou no Bom Retiro, eu numa época logicamente bem recente e ele bem numa idade criança e também num momento que o cenário era muito parecido, parece,
com esse do Kevin Leiteiro. Acho que não. Não, mas onde eu morava, a gente conversava muito, era na Matarazzo e era onde saíam os burros de carga para fazer essa coisa. Então tinha todo um movimento. E a senhora estava contando aí, entre outras coisas interessantes, esse ar que o senhor Jacó, na tradução, conseguiu transmitir, né, cheiros e coisa e tal. Eu, como revisor, eu revisei esse livro, ainda bem, porque foi uma diversão, na verdade. E o quanto que a senhora acha que ele trazia isso da vida dele para... Quer dizer, eu acho que esse livro aí foi a tradução dele, né? Assim, se fosse resumir um livro no sentido de tradutor dele, esse daí ele matou a coisa. Então eu queria a senhora que conviveu a vida inteira, como que ele trazia isso? Eu concordo com você que esse livro foi um marco no que ele fez de tradução. Embora eu acho que também naquele livro do Wojciech também. E também nas peças do Lessing, não é isso? Também. Acho que porque aquele alemão também era um alemão meio antigo e que tinha coisa que ver com umas palavras que ainda permaneciam no vocabulário yiddish, né? Mas ele também sentiu isso. Mas acho que aí, nesse livro particularmente, porque foi um livro, porque essa correspondência com esse senhor foi muito interessante. E o Jacó trocava essas coisas e fazia o mesmo jogo de palavras, né? Só que ele faz com as coisas bíblicas. O Jacó não, porque o Jacó, em matéria de conhecimento bíblico, ele até conhecia, mas jamais seria capaz de citar uma frase bíblica, porque ele só lendo mesmo. Não que ele não conhecesse, mas esse, o Sholem Aleichem, estudou a Bíblia, né? E o camponês certamente fez o Heder. Então ele sabia, decora as passagens bíblicas, né? E o que ele fazia? Ele pegava a passagem bíblica lá da antiga Palestina e punha no dia de hoje. E fica tudo truncado, vocês podem imaginar o que sai, né? E isso traz um ar jocoso, né? A descrição de como as mulheres se vestiam, né? Você sente a cor, não é? Na tradução, por isso. É isso. Fala. Você estava falando de 3 textos bíblicos e me chama sempre a atenção o jeito como Deus é colocado, assim, porque ao mesmo tempo em que tem algum tipo de seriedade, né, no jeito como eles levam a vida ao redor da sinagoga e como o texto bíblico está em tudo, também tem muita irreverência, né, que é quase assim, que é, sei lá, não. Nós somos um povo escolhido, mas... Não, mas não é. Então, isso quer saber a sua opinião, assim, não há irreverência. Será que dá para escolher outro de vez em quando, essas piadas? Como que a senhora vê isso? Não vejo como irreverência, ele acreditava mesmo. A ponto de ser um interlocutor, Deus, né? Não, ele acreditava. Mas ele dizia, por exemplo, quando ele ficou rico, ele disse que quando Deus quis, né? Quando a coisa vem, e ele ficou rico. Não é? Mas ele acreditava, ele era crente. E o que ele fazia? A transformação, e ele logo pedia perdão, não é? Você compreende? É um falar e depois um perdoar, né? Mas também o cavalinho, né? Eu dependo desse cavalinho, não é só de Deus, né? Por assim dizer. Ele parece tão íntimo, né? Mas há uma intimidade muito grande entre ele e Deus, né? E uma distância enorme também. Ele fala, ele dialoga, não é? Eu
acho o dinâmico muito lindo. É um fenômeno, né? É curioso. Mas o que há é, na verdade, a cidade já estava secularizada, na verdade. Os Teteu não. Então, o que acontecia? Os jovens foram todos embora. Ou iam para a cidade grande trabalhar nas fábricas, ou iam estudar fora, porque tinha número clausus, não podia estudar, etc. E imigraram. Casavam e imigravam, para ter uma vida melhor sem perseguição. Aí tem histórias, é toda uma... É um grupo que, não tendo terra, fez história. E agora, tendo terra, está fazendo muita história também. Esse é o outro grupo. Qual é a situação atual da literatura índica? Hã? A situação atual da literatura índica continua viva? Ela tem 2 pontos. Ela continua viva. A literatura? Sim. A literatura, não. Não. Ela ficou viva Teve uma briga muito grande em Israel, se a língua de Israel seria hebraico ou Yiddish. E o hebraico ganhou. Nessa ocasião, lá tinha um grande grupo que fundou uma revista chamada de Golden Ecate. É o elo dourado, ou a corrente dourada. E ela teve um enorme desenvolvimento lá em Israel e um enorme desenvolvimento, principalmente poético, nos Estados Unidos. A poesia americana, Yiddish, na minha opinião, tem um altíssimo nível poético. Ela chega, eu não diria, tem muito Haroldo de Campos naquele grupo, falando de grandes poetas. E mesmo em língua Yiddish. Agora, os seus falantes, todos os falantes que poderiam ainda absorver essa língua num nível secular, não propriamente religioso, morreram. Né? O que a gente tem são comunidades judaicas, onde tem grupos, aqui em São Paulo mesmo, tem grupos que falam em Yiddish, estudam Yiddish, ligados à universidade ou a outros grupos, e traduzem algumas coisas do Yiddish. Mas, de um modo geral, para mim, minha opinião, essa língua desapareceu como produção literária. Porque você não tem os falantes. Uma língua só existe, ela precisa de terra, né? E precisa de gente. Eu mesmo não falo Yiddish, né? Eu entendo bem, mas não falo Yiddish. Não tem também com quem falar, né? Mas me lembro, em casa a gente falava português já no filme. Mas me lembro de ser conduzida por minha mãe a todas as conferências e palestras que ocorriam em Yiddish em São Paulo quando eu era pequena. E ela lia para mim os contos de Pérez Yiddish quando eu era pequena. Mas não me lembro, eu sei que ela lia. Quer dizer, eu tenho só essa memória afetiva, né? Mas a gente fala português. Agora, os descendentes gostam dos palavrões, dessas coisas, né? E de algumas coisas. E que estão dentro da cultura americana, que são usados com uma profusão tremenda. São os mesmos. Espero não ter sido... Foi ótimo. Muito bem. Aconselho a leitura do livro. E se alguém tiver um comentário, depois manda para a gente, né? Que seria bom saber o que vocês sintam. Sentem, hã? Como que a gente pode mandar o comentário depois? Manda para a editora, Chega a minha senhora? Chega. Chega. É editorial, Aham.
@editoraperspectiva.com.br. Tem um ensaio aqui da Berta Waldman muito bom, viu? Chega assim, pode Que chamar. vale a Tá pena bom, ser. qual é o seu nome? É Maria. Obrigada. Nada. Sim. Terminamos então? Se alguém quiser ver. Esse é o cavalinho, e ele num cavalinho, olha só. Esse cavalinho é uma delícia de cavalinho. É um cavalinho de verdade.